O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos traz um pouco da repercussão da missão de Jesus, do ministério de Jesus, mas num ambiente onde Jesus não conseguiu entrar, que foi a elite do seu próprio povo, o palácio real, a pessoa do tetrarca Herodes, da sua família, uma família cuja tradição já era o pecado e a maldade. Foi Herodes Antipas, o pai desse Herodes aqui, que mandou matar as crianças de até 2 anos de idade, quando, através dos reis magos do Oriente, recebeu a notícia de que havia nascido o Salvador. Uma família acostumada com um jogo de poder maligno, onde, para se ter a coroa na cabeça e o poder nas mãos, era justificado a esposa tramar contra o marido, o rei mandar matar a rainha para substituí-la por uma concubina, e até como denunciou João Batista, no caso de Herodes e a esposa do seu irmão, a sua cunhada, viver assim, se dando, se casando e descasando, uma vida de luxo, de luxúria, uma vida de supérfluos, de esbanjamento, quando muitos do povo passavam fome, o pouco que conseguiam, muito tinham que dar em impostos para sustentar o luxo dessa elite dominante, que não vivia conforme a vontade de Deus. Parece que eu já vi algo assim em algum lugar. Uma classe dominante que não vive conforme Deus quer e que só pisa na cabeça do povo. Onde será que eu vi isso? Deixa para lá. Nós vamos ver que chega até Herodes a repercussão do que Jesus está fazendo. Sinais, milagres, curas. Chega até Herodes palavras de sabedoria que Jesus deve ter falado no meio do povo e que você sabe que chega no ouvido da gente, né? O que o povo fala. E aquilo começa a incomodar. E o grande sentimento que deixa Herodes perplexo, vai dizer aqui o Evangelho, é o sentimento do medo. Do medo. Ele vai falar isso aqui, mas eu mandei degolar João. Quem que é esse? Os judeus tinham no tempo de Jesus também essa visão meio distorcida, não é, a respeito dos profetas. Como Elias não foi sepultado, né? Foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Eles esperavam Elias voltar. Acharam que Jesus era o Elias reencarnado. Assim como podiam imaginar que fosse qualquer outro profeta que tinha voltado dos mortos na pessoa de Jesus. Eles ainda não entendiam que Deus era, sim, por amor de nós, de fazer encarnar o seu próprio Filho, Ele mesmo, Deus encarnar, em vez de mandar um outro profeta novamente. Tudo isso causa confusão na cabeça de quem não está iluminado com a sabedoria divina. Você pode parar e perceber, uma pessoa, por mais inteligente que ela seja,
quando ela não segue os mandamentos de Deus e como fruto da fé não recebe a sabedoria que vem do Espírito Santo, ela pode ser inteligentíssima, mas só faz burrada. Já percebeu isso? Não trabalha direito, escolhe as pessoas erradas para se relacionar, casa errado, trabalha errado, vive uma vida toda errada, por mais inteligência que tenha, não tem a sabedoria, não deixa o Espírito Santo guiar a sua própria vida. O princípio da sabedoria é esse, é não querer fazer o que você acha, mas se colocar nas mãos de Deus e falar: olha, eu não sei para onde eu vou, o Senhor decide por mim. E Deus sempre decide pelo que é melhor para nós, mesmo que num momento ou outro pareça que não. Deus tem lá os seus caminhos. Herodes não tem essa sabedoria. Ele tem lá na sua corte muitos homens considerados sábios, mágicos, ilusionistas, que falsamente aparentam ser sábios, mas não são convertidos a Deus. Por isso ficam nessa treva da dúvida, da desconfiança, da ideia errada. E como uma liga juntando tudo isso, o grande sentimento que é fruto do pecado: medo. Medo. Quem peca acaba recebendo como presente do maligno. O tentador faz a pessoa cair no pecado e de presente dá para ela o medo. Medo do quê? Medo da condenação, medo de não se converter, medo de ir para o inferno, medo das consequências do seu pecado. Trair minha esposa, ai se ela descobre. O cidadão teve meia hora de prazer e vai ter o resto da vida de medo, enquanto deixar aquele pecado encruando dentro da alma dele. Quem não deve, não teme. De fato, todos nós somos devedores diante de Deus por alguma coisa, todo dia. Nós sempre vamos estar em débito com Deus. Mas irmãos e irmãs, é uma coisa que eu digo para você. Uma coisa é você dever para Deus 10, 100 reais. Outra coisa é você dever para Deus 1 milhão, 10 milhões. Que somos pecadores? Somos. Todo começo de missa a gente bate no peito, reconhece os nossos pecados, iniciamos a missa pedindo perdão para Deus. Ninguém pode negar que tem pecado. Aquele que diz que não tem pecado já está cometendo esse, de dizer que não tem pecado. E um grande mal dos nossos tempos é esse. Está assim de gente devendo milhões para Deus em pecado, mas acha que está tudo bem, que não deve nada a Deus e que isso não vai lhe ser cobrado. A gente que luta para viver na santidade, a gente que tem medo da condenação, porque a isso é permitido a gente ter medo, sim. Padre, é para ter medo do diabo? Não. Fica firme na fé, na oração, faz da sua casa uma igreja doméstica, você não vai precisar ter medo do diabo. Consagra o seu lar à Virgem Maria, consagra o seu lar a São Miguel Arcanjo, aos grandes padres que na história da igreja lutaram pessoalmente contra o demônio, como o Padre Pio, que a gente celebra hoje. Consagra o teu lar, tua família, tua vida a essas intercessões, você não precisa ter medo do chifrudo. Mas de ir para o inferno você tem que ter medo, ou deveria ter, porque enquanto estamos nessa vida é um risco. Sempre podemos fraquejar e nos deixar levar pelas ciladas do demônio. Por isso a gente reza todo dia São Miguel Arcanjo que nos livre das ciladas do demônio. Há pessoas que não têm medo da morte, da condenação, porque são pessoas que vivem como porcos. Sabe como o porco vive, né? Sempre com o focinho na terra. Não consegue erguer a cabeça para olhar as coisas do alto. Se Deus não existe, se o diabo não existe, se não existe pecado, eu vou ter medo de quê? Eu vou viver a minha vida fazendo o que eu quero, nem que magoe os meus pais,
nem que cause uma tristeza horrível à minha esposa e aos meus filhos, mesmo que eu decepcione a igreja, os que trabalham e estudam comigo, eu não devo nada a ninguém. Sabe quem pensa assim? Satanás. É ele que pensa assim. E infelizmente faz muitas pessoas pensarem assim também hoje. Nós, irmãos, temos consciência da porcaria que nós somos. E não é pecado dizer isso, porque não é pecado dizer a verdade. Que se juntar todos nós aqui nessa missa hoje, não dá o dedinho do pé do Padre Pio de santidade. Mas nós temos consciência disso. E eu digo, sempre repito, nós não estamos na igreja porque somos melhores que os outros. É o contrário, a gente está na igreja porque a gente sabe o quanto a gente é ruim sem Deus. E por isso a gente busca Deus para ser menos pior. E como está em moda dizer isso, né? Ir vendo se a gente ao longo da nossa vida vai despiorando. Porque se a gente se largar a nós mesmos nas nossas vidas, a gente não se salva, a gente cada dia planta uma condenação para nós, a gente se torna cada vez mais devedor de Deus e a gente vai ser refém do medo. Não só do medo das coisas desse mundo, mas do medo espiritual, o medo da condenação, o medo de não ser salvo. E qual é o remédio? Já que o medo escraviza, né? Uma pessoa que vive no medo, ela não vive de verdade. Porque ela quer fazer tal coisa, mas não faz, porque ela tem medo. Ela quer falar tal coisa, mas ela não faz, porque ela tem medo. O medo é uma ferramenta do diabo para paralisar a nossa vida, espiritual e socialmente falando. Vou te fazer só uma pergunta. Nos últimos 2 anos, o mundo e a nossa vida não pararam por causa de medo? Então comprova o que eu estou te dizendo. O medo já perdeu a muitos, vai dizer a Sagrada Escritura. Agora, a Sagrada Escritura também vai dizer que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual é o remédio para não cair nessa armadilha? Que Herodes, que Judas Iscariotes, que outros grandes pecadores da história acabaram caindo. Por que Hitler no final da Segunda Guerra se matou? Medo. Medo de ser preso, de ser humilhado. Orgulhoso que era, agente de Satanás que era, se deixou levar. Medo. Como que a gente faz para não ficar assim? É olhar para o exemplo dos santos e santas da igreja. A imagem do Padre Pio está aqui hoje para a gente ver. E pedir para ele essa intercessão. Padre Pio morreu em 1968, foi agora. Quem já era vivo em 1968 aqui? Vários. Esse homem fez milagres em vida, na frente das pessoas. Ele fazia milagre todo dia. E ele curava não só o corpo, mas as almas das pessoas. Padre Pio, São João Paulo II conheceu o Padre Pio. E depois o canonizou. E disse... Lá no começo desse século, Padre Pio de Pietrelcina é modelo de sacerdote para o século 21. É o tipo de padre que a igreja vai precisar. Um padre cuja vida se resumia a oração, missa, atendimento de confissão, curas físicas e espirituais e luta contra o demônio. Vai ler, vai assistir o filme, tem de graça na internet o filme da vida do Padre Pio. Um homem que foi santo desde criança. Conversando com os amiguinhos uma vez, ele falou assim, então meu anjo da guarda falou que hoje não vai chover não. Como assim? Não, meu anjo da guarda me disse. Vocês não vê os anjos de vocês? Não. Você vê mais alguma coisa? Eu vejo a mãe de Jesus. Eu vejo São Miguel, com 7, 8 anos, gente, já fazia penitência. A mãe e o pai pegaram, que o Francesco, que era o nome de batismo dele, Pio era o nome de religioso, o que o Francesco está fazendo sozinho lá no quarto?
Faz tempo que ele está lá. Foram lá ver. Ele estava fazendo penitência, batendo nele mesmo com corrente. Meu filho, que é isso? Que absurdo é esse? Por que você está se batendo com essa corrente? Mamãe, pai, eu tenho que sofrer igual Jesus para poder dizer que eu amo igual ele me ama. Com 8 anos de idade, foi ser frade. Frei Pio, grande santo, fez coisa de cair o queixo. E um fruto da santidade, oposto ao fruto do pecado, que é o medo, é a coragem. É proporcional, irmãos. Quanto mais enredado e afundado no pecado, mais uma alma covarde você vai ter. Você mesmo se faz refém dos seus pecados não confessados e da sua conversão não ocorrida. Agora, se você, mesmo sabendo a porcaria que você é, se ajoelha diante do sacerdote, pede seus pecados, o perdão, Deus vê sinceridade nesse seu pedido. Ele te dá a graça, porque é a graça de Deus, do Espírito Santo, que te faz ser santo, não é você. Senão você está caindo no orgulho da soberba espiritual. Ai, padre, faz 1000 dias que eu rezo 1000 Ave Marias. Beleza. Então ajoelha e reza mais 1000, agradecendo o Espírito Santo, que não foi pelas suas próprias forças que você conseguiu isso, não. Tudo que sai de nós de santidade veio de Deus. De nós, se a gente dispensar a graça e a amizade de Deus, de nós só sai pecado. Só sai pecado do coração humano. A vida santa vai te dar uma coragem que é dom espiritual. Você não vai ter medo da vida, você não vai ter medo da morte, você não vai ter medo de ninguém da sua família, não vai ter medo do seu vizinho, você não vai ter medo do seu patrão, nem de qualquer autoridade, como João Batista não teve medo de Herodes na hora de falar e morrer pela verdade, como Jesus não teve medo de Pilatos, nem das autoridades do templo da época dele, como nenhum mártir, homem, mulher, santo da igreja, teve medo da morte na hora do martírio, como o Padre Pio não teve medo nas várias batalhas espirituais que travou e venceu contra o demônio. Tudo isso por quê? Porque eles eram ótimos? Não, porque eles buscavam ser santos, e a graça de Deus correspondia a essa vontade que eles manifestavam diariamente, 25 horas por dia, 8 dias por semana. É proporcional. É uma audácia santa. É uma intrepidez que não se explica por razões humanas. De fazer uma Santa Clara de Assis, com o ostensório na mão, com o Santíssimo Sacramento, enfrentar ela sozinha um batalhão de muçulmanos na frente do seu convento. De onde vem essa coragem? Vem de Deus, porque era santa, que queria viver e vivia uma vida de santidade. Agora, se no nosso mundo confuso, complicado cada vez mais de hoje, você preferir ficar com medo, refém dos seus pecados e das ciladas que o inimigo arma pelo mundo através dos sistemas vários que nós temos aí é a escolha de cada um, né? Ninguém pode escolher por você. O caminho de conversão, de santidade é para todos, mas cada um é que vai escolher. E não é só uma questão de intenção, é uma questão de vontade, e é uma questão de compromisso. Eu quero, eu vou, com a graça de Deus. Tem nada a ver com autoajuda. Sabe aquelas frases feitas que também não leva a nada? Eu quero, eu posso, eu consigo. Não. Se não for com Deus, você vai poder continuar querendo. Você não vai poder nem vai conseguir. É a primeira leitura de hoje, hein? Prestaram atenção na primeira leitura de hoje? O profeta falando para o povo. Vocês comem, bebem, não ficam saciados. Vocês se vestem com as roupas boas, ainda continua com frio. Vocês querem alcançar, mas não conseguem o objetivo. Por quê? Sem Deus nada podemos. E a primeira coisa que não podemos, virando as costas para Deus, é essa vida de santidade. Ai, padre, é difícil. Concordo com você.
Por isso mesmo que a gente tem que caprichar. Bíblia na mão, terço na outra, joelho dobrado, conhecer a vida dos santos, a história dos santos, os escritos, os conselhos, as obras espirituais que os santos deixaram. E isso ajuda a gente. Eu vou dizer para vocês que vindo aqui para a missão, tive medo várias vezes. Medo humano, que é compreensível. Por causa de situações, coisas e batalhas espirituais também. Porque o sacerdote, ele é convidado a todo dia voltar os seus olhos para Deus. Mas não significa que às vezes Deus não permita que ele veja o diabo, para ele saber muito bem contra quem ele está lutando e por que é que ele tem que se esforçar para salvar não só ele, que é o pastor do rebanho, mas salvar as ovelhas também. Eu vou dizer para vocês que em muitas situações no meu sacerdócio, o que me deu coragem foi buscar essa vida santa, que eu não mereço buscar, mas que eu preciso, porque sem isso eu não vou para o céu. E muito me confortou uma das inúmeras frases que o Padre Pio dizia, cheias da sabedoria de Deus, uma que ele falava, repetia e que eu aprendi que nunca esqueço. Na hora que o inimigo parece mais forte, que as coisas parecem não ter mais jeito, a hora que a cruz parece pesar e que você vai cair, lembrar dessa frase do Padre Pio: reze e não se preocupe, faz a tua parte, Deus vai fazer a dele. Reza a palavra, reza o seu terço, faz a sua confissão. O padre aqui ensina para as crianças, mês sim, mês não, procura o padre para a confissão. Comunga do corpo e sangue de Cristo. Faz de vez em quando, sem ninguém te pedir, um jejum, uma penitência, dentro do bom senso, sem exageros. Deus não quer o sacrifício sem misericórdia, com uma reta intenção. Pratica suas devoções, procura amizade com os santos. Faz tudo isso. Nunca vi alguém fazer tudo isso e se tornar uma pessoa fraca, triste ou covarde na fé. Nunca. Ao contrário, eu vejo os que seguem e insistem por esse caminho, por mais que tropecem às vezes, o próprio Deus os levanta. Porque o santo é assim, ele cai para cima. E essa pessoa, já nessa vida, vai colher os frutos dessa santidade. Paz de consciência, tranquilidade de coração e coragem para viver esta e a próxima vida, sabendo em quem confiou, que não foi em si mesmo, mas em Jesus, o crucificado, na intercessão da nossa mãe Maria, de São José, seu esposo, de todos os nossos amigos e amigas que estão no céu. Esse é o desejo de Deus a nosso respeito. E perder o medo também de se converter, porque realmente esse é um mistério. Quando você começar a rezar mais o terço, quando você começar a vir na missa todo dia, quando você começar a se confessar todo mês, quando você começar a ter mais caridade com as pessoas, mais paciência com elas, o inimigo não vai ficar quietinho no canto dele olhando. Aqui o evangelho termina dizendo que Herodes procurava ver Jesus. Sabe por quê? Não era para adorá-lo e se converter, era para matá-lo. Igual seu pai não conseguiu, e igual ele fez com João Batista. O inimigo nunca fica parado, ele também trabalha 24 horas por dia.
para acabar com a nossa fé e as nossas boas intenções. Então se prepara. Capítulo 2 do Eclesiástico vai dizer isso: meu filho, se você quer servir ao Senhor, te prepara, porque vai ter repuxo. E algumas coisas até que Deus vai permitir na sua vida serão para provar e testar a sua fé, para ver se você quer continuar insistindo no caminho de santidade, ou se você vai se acovardar ao primeiro desafio. Oposições, perseguições, críticas, deboches, xingamentos, incompreensões. Tudo isso vem na vida de quem quer ser santo, uma hora ou outra, às vezes de dentro da própria casa, da própria família, às vezes do ambiente de trabalho, às vezes dentro da própria comunidade, viu? E quando tudo isso acontecer, faz que nem o Padre Pio dizia: reza, reza e não se preocupa. Olha para a cruz e lembra que o primeiro a sofrer tudo isso foi Jesus de Nazaré. E nós temos a graça de, se sofrermos nessa vida com Cristo, nos unirmos na mesma cruz que Ele mesmo vai nos unir com Ele na nossa ressurreição para o céu. É esse o presente de Deus para nós que acreditamos em Jesus. Então, irmãos e irmãs, que cada página da Bíblia que você reza, lê, medita, seja algo para te levar mais perto do céu e te converter. Que cada terço que você reze não seja no piloto automático, mas seja um instrumento de salvação e de intercessão para você e para os seus. E que cada comunhão que você faz, mesmo que espiritual, diante do Santíssimo Sacramento exposto no ostensório ou diante do sacrário, que a sua comunhão com Jesus na palavra, na oração, que ela possa ser testemunhada por você e te dê esse desejo de estar cada vez mais perto de Cristo no céu. Hoje Ele está perto de nós na palavra e na Eucaristia, mas como eu quero um dia estar eu e vocês todos juntos do Cristo em corpo e sangue, alma e divindade, no grande banquete do céu. Lá nós não vamos precisar ter medo de mais nada, porque lá já teremos sido mais que vencedores naquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Possa Padre Pio interceder por nós, principalmente pelos sacerdotes, já que infelizmente vemos na igreja de hoje muitos padres que não acreditam no diabo, que não alertam as almas contra o perigo do inferno. Infelizmente, rezemos pela conversão de muitos padres que celebram a missa sem acreditar no que estão fazendo, que de certa forma também desprezam os sacramentos quando se negam a fazer um batismo, um casamento ou a confessar alguém. Rezemos pelos sacerdotes, que Padre Pio interceda por nós. E continuemos contando também com a intercessão da Virgem Maria, que com certeza quer ver todos nós, seus filhos e filhas, no céu, ao lado daquele que ela mais ama, que é seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Feche os seus olhos diante de